Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento daremos continuidade à programação científica da tarde do segundo dia do primeiro Congresso de Gestão da Amazônia. Convidamos para realizar as boas-vindas e conduzir o painel 2 com o tema Sustentabilidade, Biodiversidade e Clima, o professor doutor Jacques Markovitch. Informamos que ao final do painel fica aberta a participação dos congressistas para as perguntas. Senhoras e senhores, com vocês, o painel 2 com o tema Sustentabilidade, Biodiversidade e Clima. Uma salva de palmas. Eu vou olhar para o Roberto, ele vai me dar o sinal se o som está bom ou é preciso fazer ajustes. Mas é uma satisfação voltar para esse painel. Este é o último que eu devo moderar. Amanhã nós teremos o Adalberto Luiz Val moderando o painel sobre governança. E nós teremos nesse painel 3 especialistas. Nós podemos ter no mundo especialistas do mesmo nível dos 3 que nós convidamos. Mas dificilmente teremos especialistas com qualificações superiores àqueles que estão sendo convidados para essa mesa. Nós temos um especialista em água, Adalberto Luiz Val, um especialista em florestas, Niro Iguchi, e um especialista em cooperação internacional amazônica, que é o César de las Casas. Eu convido os 3 a fazer parte da mesa, sob as palmas de vocês. Ontem nós tratamos de uma agenda na visão de empresários. Hoje de manhã, nós tivemos a possibilidade de ouvir uma mesa que combina a academia com a visão empresarial e tratamos da ciência, da tecnologia e da inovação. Nas várias mesas que tivemos, tanto ontem como hoje, o tema dos recursos naturais é o principal capital do bioma Amazônia. Esse capital é constituído de água, de florestas e dos 8 países que integram esse bioma com sua população, sua demografia. Na primeira rodada de perguntas a serem formuladas, nós vamos pedir a cada um dos nossos convidados a compartilhar sua leitura das dimensões. De que dimensão nós estamos falando quando falamos da água do bioma amazônico? Quais são as características? Quais são as especificidades? A mesma coisa na questão das florestas. E, finalmente, na questão da cooperação internacional, algumas dimensões demográficas, mas especialmente essa estrutura política da articulação dos 8 países. Nós vamos começar com Adalberto Luiz Val, depois o Niro, o César, e depois entraremos na segunda etapa. Na segunda etapa nós vamos tratar de políticas. Políticas de biodiversidade, políticas de clima. Adalberto Luiz Val nos falará das oportunidades, mas também das ameaças que estamos provocando nos russos recursos aquáticos e as oportunidades em termos de piscicultura. Niro vai nos falar de um tema que foi trazido ontem e hoje como alternativa de desenvolvimento na Amazônia, que é a questão do manejo florestal. Do que nós estamos falando em termos de importância econômica? De quantos empregos e renda gerada através do manejo florestal? Os que estiveram hoje de manhã, manejo florestal e piscicultura, foram os 2 eixos que Denis Mineve ofereceu como alternativa para o novo modelo. Portanto, piscicultura é Adalberto, floresta é o Niro.
E nós perguntaremos ao nosso César de las Casas como a UTCA pode contribuir para que esses países, nossos países, possam melhor se desenvolver dentro da agenda da UTCA. Abriremos para perguntas e respostas e finalmente iremos para a terceira rodada. E a terceira rodada tem a ver com a construção do futuro. Adalberto Luiz Val voltou do Pará, onde ele fez uma apresentação sobre a Amazônia desconhecida, sobre as muitas Amazônias, e a conexão dos povos da Amazônia com as ODS 2030. Niro se debruçou sobre o compromisso nacionalmente determinado do Brasil. O Brasil assumiu várias metas, uma delas se refere a 12 milhões de hectares. Niro, especialista no tema, se debruçou sobre esse número e vai nos ajudar a decodificá-lo. E, finalmente, nós teremos do César de las Casas a questão da implementação dos acordos globais, especialmente da CNID. Esse é o nosso programa até às 17h30. Se tiver outras expectativas nessa rara oportunidade de ter especialistas do calibre que nós temos na mesa, fique à vontade para preparar suas perguntas ou seus comentários para formular entre a segunda e terceira etapa. Vamos começar então com Adalberto Luiz Val. Se quiser, Adalberto, destaque do seu currículo o que, na tua opinião, foi determinante para chegar aonde você chegou. O que, na tua opinião, para os jovens que estão definindo um projeto de vida, o que determinou essa tua trajetória que te leva a ser um dos maiores especialistas na questão tanto de recursos aquáticos como de recursos da piscicultura, e depois nos brinda com tua leitura das dimensões quantitativas e da especificidade da água no bioma Amazônia. Boa tarde a todos. Queria iniciar agradecendo o convite para participar dessa mesa. Estou extremamente honrado de estar aqui e poder conversar um pouco essa tarde sobre esses aspectos que você menciona, Jacques. Eu nasci e vivi por 18 anos no interior do estado de São Paulo, trabalhando em roça de café, vendo abelha polinizando plantas do mato, café e coisas desse tipo, andando em lombo de cavalo, vendo raposa, galinhas e pescando todo fim de semana. E aí eu resolvi estudar biologia e acabei na Amazônia. Era um sonho poder conhecer essa região aqui por conta dos peixes que eu ouvia falar daqui. Mas quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um único programa de pós-graduação, que era um programa de pós-graduação em botânica do INPA. E tínhamos um outro programa de pós-graduação em geologia lá na Universidade Federal do Pará. Mas aqui, nesta parte da Amazônia, apenas o curso de botânica. E eu decidi mergulhar de cabeça na estruturação dos programas de pós-graduação, apesar de não ter pós-graduação. Na época, a CAPES não autorizava a implantação de um curso de pós-graduação, mas você tinha que montar o curso, formar gente, depois que formava 3 ou 4 turmas, é que a gente pedia para reconhecer o programa de pós-graduação. Portanto, fazer pós-graduação naquela época era um risco muito grande. Você poderia terminar com o título de mestre e doutor sem valer nada, porque não teria sido reconhecido pela CAPES se não tivesse bem estruturado. Hoje é diferente. Mas a gente mergulhou de cabeça nessa época em criar e estruturar os cursos de pós-graduação, e foi assim que trabalhamos em 1976, de 76 a 80, para poder
montar os cursos de pós-graduação em Biologia de Água Doce, que é a minha área, depois o curso de Ecologia e o curso de Entomologia. E juntos, os 4 cursos foram por muitos anos, décadas, os cursos de pós-graduação que a gente tinha por aqui. E eu acreditei, como continuo acreditando, que a única forma da gente poder virar o balde é a educação. É a produção de informações robustas por meio da ciência e tecnologia, do rigor da ciência e capacitar pessoal. Sem pessoal capacitado, a gente não vai para lugar nenhum. A Amazônia não é um espaço para importação de informações. O que vale para a floresta atlântica, o que vale para as florestas de zona temperada, o que vale para os corpos d'água da região sul da América do Sul, não valem totalmente para a Amazônia. Então nós precisamos desenvolver as informações localmente, se a gente quiser, na realidade, fazer intervenções robustas na região. Jacques me pede para falar um pouquinho sobre as dimensões da Amazônia. Na realidade, eu acho que a Amazônia se mede muito mais por sua imensurabilidade do que por números. Mas, enfim, aqui vão alguns, né? Quando a gente está falando do Rio Amazonas, desde o Nevado Mismi, lá no Peru, tá certo, até o Atlântico, a gente está falando de algo em torno de 7.000 quilômetros, 6.900 e alguma coisa, grosso modo 7.000 quilômetros, o maior rio do mundo, rivalizado apenas pelo rio Nilo na África. Mas talvez o aspecto mais importante disso seja o volume de água que a gente tem na parte superficial do rio, porque a parte do rio subterrâneo a gente não tem isso ainda definitivamente mensurado. Mas a gente está falando da parte superficial em algo em torno de 20% da água entrando nos oceanos do mundo inteiro. Do mundo inteiro, tá certo? Apenas o Rio Negro joga aqui na frente de Manaus, no Rio Amazonas, algo em torno de 28.000 metros cúbicos por segundo. O Rio Amazonas joga lá na boca, lá no Atlântico, algo em torno de 250.000 metros cúbicos por segundo. Alguém pode estar pensando assim, mas o que é um metro cúbico? O que é 1.000 litros? Se você andar aí pela cidade, você vai ver umas caixinhas azuis no topo das casas. Aquelas caixinhas azuis têm 1.000 litros. Então são 250.000 caixinhas daquelas, cada vez que você faz uma piscada de olhos. Tá certo? No Oceano Atlântico. O importante disso é que, junto com essa água que entra no Oceano Atlântico, vai uma quantidade imensa de coisas. Não só da biodiversidade, mas tudo aquilo que o rio não só traz das suas nascentes, mas também carrega a partir dos lugares onde que passa nas cidades e coisas desse tipo, tá certo? Um ponto que eu julgo extremamente relevante da gente mencionar nisso, de forma comparativa até, é que se você pegar, por exemplo, o rio Mississippi nos Estados Unidos, ele representa cerca de 1%, 2% do que a gente tem das dimensões da Amazônia. E os Estados Unidos têm o Mississippi como um rio extremamente significativo para o mundo todo, né? Então, acho que essa é uma questão. Mas a evolução do sistema é muito importante. Desde que a gente tem o levantamento dos Andes e um sistema aquático que passa a ser orientado para o Atlântico, ocorre uma revolução evolutiva dentro desse sistema do ponto de vista biológico. Niro vai tratar da questão da floresta, mas eu acho que o outro ponto importante é a biota aquática, não só os peixes, mas a biota aquática como um todo, que tem um papel econômico e cultural extremamente importante. Enquanto você tem um consumo de algo em torno dos
18, 20 quilos de peixes no resto do país. A gente tem um consumo na região de algo em torno de 100 quilos por pessoa por ano. Portanto, trata-se de uma das principais fontes de proteína para a alimentação, a segurança alimentar. Então, acho que esse é um ponto importante. A questão, quando a gente está falando do capital que isso representa, evidentemente que a floresta é um capital, evidentemente que a água é um capital importante, mas talvez o capital mais importante que a gente tenha dentro desse contexto são exatamente os 40 milhões de pessoas que vivem ao longo dos rios da bacia amazônica como um todo, incluindo aí todos os países amazônicos, 25 milhões do lado brasileiro. E, por fim, eu queria tratar de dois pontos relevantes. Um deles é que a água representa uma interconexão entre os países amazônicos de alta relevância. Note que, apesar do Brasil ter algo em torno de 60%, pouco mais de 55%, perto de 60% do bioma amazônico, a nascente dos rios não está em território brasileiro. A grande maioria desses rios nascem nos outros países vizinhos. Isso é um tecido vivo, né? A água é um tecido vivo. Se você tirou um balde de água do rio, deixou ele 1 hora parado em algum lugar, isso tem outras características. O rio tem as características que tem enquanto está lá no lugar dele correndo. Lá é um tecido vivo. E isso interconecta para o bem e para o mal todas essas comunidades que vivem ao longo das calhas de todos os rios da Amazônia, né? Então eu acho que água, gente e floresta formam um contínuo no bioma como um todo. Os limites políticos dos países servem para nós, para os homens, mas não para os bichos, não para as plantas. Muitas das leis que nós temos nos nossos países são para os homens, mas não são para os bichos. Os peixes saem daqui e vão se reproduzir na cabeceira dos rios. Não tem como pôr uma plaquinha lá na divisa do país dizendo para o peixe, não migre para lá. Não tem como dizer para as andorinhas canadenses, a hora que sair do território brasileiro, para deixar tudo que está no estômago delas aqui, porque não pode fazer biopirataria, tá certo? Não adianta botar uma plaquinha no céu para isso. Então eu acho que é muito importante, primeiro, uma conexão forte no que se refere à biodiversidade, à água, entre os países amazônicos, para que a gente possa ter uma governança melhor sobre esse importante recurso que nós temos na região. Muito bem, muito obrigado, Adalberto. Vamos sair da água e vamos para a floresta. Niro. Falando de floresta, ao contrário da água, né, a floresta é o conjunto de árvores, e a árvore faz fotossíntese, ou seja, ela retira CO2 na atmosfera e produz carboidrato. Quer dizer, ela, de certa maneira, ela tem... Está ouvindo bem? Ela, em vez... A energia solar que chega a esse planeta é absorvida por essas plantas e elas, de certa maneira, ela dissipa menos a energia e degrada menos a energia também, por realizar fotossíntese, né? E por essa razão, um produtor primário, né? Um produtor primário e que vive muito nesse planeta, né? Hoje nós temos na Amazônia árvores com mais de 1.500 anos de idade, né? Então elas duram 1.500 anos de idade. E aqui na Amazônia, dentro dos vegetais, as árvores são o que mais abundante de todos, né? E eu diria que ainda que o desmatamento seja grande do ponto de vista absoluto,
mas do ponto de vista relativo ainda é muito pequeno comparado com outros biomas. E hoje nós temos ainda uma área remanescente de floresta amazônica aqui no Brasil de pelo menos 300 milhões de hectares. Então isso significa, né, aí no mínimo 50 gigatoneladas, ou seja, bilhões de toneladas de carbono, né? E considerando que o mundo emite, né, anualmente algo em torno de 8 bilhões de toneladas, ou algo em torno de 8 gigatoneladas de carbono para a atmosfera, o estoque de carbono aqui ainda na floresta remanescente ainda dá para neutralizar muito das emissões mundiais, né? Agora, e alguns estudos indicam que essas florestas elas têm sequestrado algo em torno de 1 tonelada de carbono por hectare por ano. Então nós temos aí uma capacidade de absorção desse CO2 da atmosfera, excedente na atmosfera, de algo em torno de 300 milhões de toneladas de carbono, que é muito mais do que é emitido pelo desmatamento aqui no Brasil, né? Só que é mais importante do que essa capacidade de sequestrar o carbono da atmosfera, né, é a capacidade de troca entre a floresta e a atmosfera, essa capacidade de troca de CO2, de carbono, né? Então, tentando fazer uma analogia aqui com o humano, né? Então, nós consumimos, vamos fazer conta redonda, algo em torno de 1 quilo de alguma coisa por dia. Ao final do ano, nós teríamos consumido meio quilo, 180 quilos por ano, né? Então, devo consumir isso, 180 quilos de alguma coisa por ano, para manter esse corpo de 70 quilos. Agora, esses 70 quilos, ou a capacidade de perder quilo, ou de aumentar o meu peso, só interessa a mim, e manter esse peso também só interessa a mim, a minha saúde, talvez. Agora, esses 180 quilos que eu consumo, isso é importante para a economia do país, economia do planeta e também para todos os aspectos decorrentes da economia, tá certo? Então você imagina se trazer isso para a floresta, porque a floresta também ela se alimenta diariamente, continuamente, dia e noite ela se alimenta. Então, se ela tem hoje 50 bilhões de toneladas, se ela trocar com a atmosfera apenas aquilo que ela tem estocado, ela trocaria por ano 50 bilhões também. E eu troco com a economia 3 vezes mais, no mínimo 3 vezes mais no meu corpo. E provavelmente a floresta também deve trocar no mínimo 3 vezes mais do que o corpo que ela tem, que hoje seria mais ou menos em torno de 150 mil quilos de carbono por hectare, né? Então, mais importante do que essa capacidade de troca, a capacidade de armazenar, é essa capacidade de troca. E isto é importante para o clima mundial. E isso ainda nós não conseguimos quantificar. Então, esse é o desafio que nós temos pela frente, é conseguir quantificar isso aqui para valorizar devidamente o papel da floresta em relação ao clima mundial, floresta amazônica em relação ao clima mundial. Então, essas são as dimensões da floresta amazônica. Eu devo falar o resto? Depois. Então, essas, do ponto de vista de dimensões da floresta amazônica, no Brasil, é isso, né? E depois eu vou falar sobre o manejo florestal e também sobre o Acordo de Paris. Muito obrigado. Boa tarde com todas e todos.
Obrigado pelo convite. Estou aqui para falar sobre o papel da cooperação regional com relação ao bioma amazônico, justamente. A organização do Tratado de Cooperação Amazônica tem como antecedente jurídico mais importante o Tratado de Cooperação Amazônica, assinado em 1978. A organização propriamente foi criada em 1998, ou seja, 20 anos depois, e começou a funcionar em Brasília em el año 2002. ¿No? Está integrada por los 8 países amazónicos y la agenda de la organización está concentrada en 5 importantes principales temas. El primero y el que más involucra las actividades de la organización tiene que ver con el uso sostenible de los recursos naturales, dentro del cual tenemos áreas de trabajo en materia de florestas, recursos hídricos, biodiversidad y áreas protegidas. Otras áreas de trabajo son las de mudanza climática, la de povos indígenas, salud y ciencia y tecnología. La organización es propiamente un foro permanente de intercambio de experiencias y opiniones, cuyo propósito principal es la cooperación entre los países amazónicos. Entonces, la cooperación sur-sur cumple un papel sumamente importante para los 8 países. Y es una manera de tener una abordaje al bioma amazónico en su conjunto. Como bien falaron los expositores antes, ¿no? La Amazônia é um fenômeno muito complexo, com uma grande diversidade. Não? No caso das nascentes dos rios, não? Como bem falou, está esta nascente ou cabeceiras dos rios em os outros países. Então, através da organização e da cooperação, não? Intentamos trabalhar todos estes aspectos da cooperação com relação a uma visão regional do bioma amazônico. Para esto es importante entender que el Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Cuando fue asignado, y la OTCA cuando fue creada, lo que colocó énfasis en un tipo de organización particular. Es fundamentalmente una organización político-diplomática orientada a la cooperación. O sea, es una organización intergubernamental. Esta es una cuestión básica. Porque debemos entender que el tema de la cooperación regional, si bien tiene en la OTCA un referente gubernamental central, ¿no? De 1978 hasta hoy, otras formas de organización, más bien social, económica, fueron siendo desenvolvidas en la región amazónica. Entonces, la cooperación amazónica hoy no es solo la cooperación dentro de la organización, que es una organización intergubernamental, es también la cooperación de todos los pueblos amazónicos, pueblos indígenas, etc. Esta es una cuestión principal, no sentido que no toda la cooperación pasa a través de la OTCA, ¿no? Tienen otras fuentes, otros mecanismos, algunos bilaterales, otros trilaterales, ¿no? Alrededor de los 8 países. Entonces, en ese aspecto, acho esto una cuestión central. Luego vamos a abordar los otros temas, ¿no? Sí, obrigado. 3 enfoques. A água, onde as nascentes estão em alguns países, onde o rio corre em outros países e chega até o Atlântico. A floresta, que também não tem fronteiras. Com essas 2 quantificações que vão nos ajudar agora a discutir a exploração desse capital sem depredar esse capital. Em seguida, a leitura da UTCA, que sublinha que a UTCA não é o único espaço de interação entre os países amazônicos. A UTCA tem uma missão própria política
de reunir os governos e seus representantes. Mas há espaço para outras coalizões que cuidarão dos outros temas que a UTCA acompanhará, mas ela não é a única plataforma de cooperação. Isso nos leva então à segunda rodada das nossas discussões. E a segunda rodada tem a ver com as oportunidades e as ameaças. Quais são as oportunidades e ameaças que nós temos em relação à água, em relação à floresta, em relação à falta de uma articulação entre os 8 países? Dentro de uma leitura de estratégia, a questão agora é ouvir os especialistas com relação a essas oportunidades e ameaças. É um espaço pouco conhecido. Me lembro de uma frase do professor Samuel Benchimol, quando os Estados Unidos lançaram o primeiro homem à Lua. Ele disse: a nossa Lua é a Amazônia. A nossa Lua, na América do Sul, é descobrir a nossa Amazônia. Um esforço tão difícil quanto foi o dos norte-americanos chegar até a Lua. Adalberto, oportunidades e ameaças com relação aos recursos aquáticos. Olha, Jacques, meus caros, poderia destacar aqui os vários elementos da biota aquática, mas eu acho que eu transito melhor pelos peixes e eu vou explorar um pouquinho alguns exemplos dos peixes. Uma boa parte dos peixes que nós temos aqui, das espécies de peixe que nós temos aqui, apareceram, se diversificaram em períodos quentes, com pouco oxigênio e com muito CO2 na atmosfera. Por isso que a gente tem uma diversidade de peixes de respiração aérea. Enfatizo, respiração aérea obrigatória no sistema. Talvez a mais conhecida delas para todos vocês seja o pirarucu, que se ficar embaixo d'água sem poder vir para a superfície, morre afogado. Precisa vir para a superfície. Um peixe morrer afogado, professor? Pois é, morre. Morre porque é um peixe de respiração aérea. Mas ele não perdeu a habilidade de excretar o CO2 para a água. Por isso que ele precisa viver lá na água. O pirarucu é um peixe que cresce 15 quilos no primeiro ano de vida. Se você comparar isso com qualquer outro tipo de organismo produtor de proteína, talvez pirarucu tenha um ou dois competidores entre os invertebrados. Mas entre os vertebrados é o pirarucu, 15 quilos no primeiro ano de vida. Isso representa uma importante fonte de proteína para a segurança alimentar, mas precisa ser manejado, precisa ser governado nesse processo todo. E aí, eu ouvi hoje de manhã aqui, tenho ouvido isso em vários lugares, sobre a cadeia produtiva, as cadeias produtivas do pirarucu ou de tantos outros recursos que a gente tem na Amazônia. Eu acho que ainda nós precisamos trabalhar muito para ter de fato cadeias produtivas. A gente tem uma sequência de atividades que precisam ser colocadas juntas, mas tem um monte de buracos. E a gente precisa fazer a tarefa de fill in the gaps. Tá certo? Nós precisamos preencher esses buracos com a ciência. Nós precisamos ir lá, trazer isso para a bancada do laboratório, buscar, pelo rigor da ciência, a forma de resolver essas questões que estão pendentes e socializar essa informação, se a gente quiser avançar de forma significativa. Mas eu queria também lembrar que esses peixes que nós temos na Amazônia representam um repositório de informações genético-evolutivas da mais alta relevância.
Infelizmente, apesar do tambaqui ser uma espécie da Amazônia, endêmica da Amazônia, que originalmente não tem em nenhum outro lugar do mundo, a Amazônia não é hoje o maior exportador de tambaqui. Tá certo? O ano passado, o maior exportador de tambaqui foi a China. O tambaqui que eles têm lá estão reproduzindo pelos próprios reprodutores que foram levados para lá. Isso, uma certa hora, por um processo conhecido como endogenia, acaba deteriorando a população. As populações naturais daqui representam uma segurança para essas iniciativas que tem na China, mas também tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro e tem em outros lugares. A mesma coisa para o pirarucu. Então, o valor disso é inestimável e tem um custo, evidentemente, para você manter essa estrutura como está. E precisamos lembrar que nós temos uma infinidade de peixes vivendo, por exemplo, nas águas negras do Rio Negro. São águas pobres ionicamente e extremamente ácidas. Alguns lagos laterais do Rio Negro têm pH por volta de 2,8. 2,8, minha gente. Qual é a coisa mais ácida que você já viu na tua vida? Algum desses refrigerantes à base de cola? Se você pensou nela, é ela mesma, tá certo? Tem um pH maior do que esse. E você tem peixe vivendo lá. Como é que esse peixe consegue viver lá? Como é que ele consegue manter a homeostase iônica? Esta informação nos é muito cara, porque um monte de problemas que a gente tem hoje já foi resolvido pelos peixes lá há muitos milhares de anos atrás. Precisamos aprender com esses peixes. Alguns medicamentos hoje nascem exatamente observando esses organismos vivendo lá na floresta. Nas nossas e nos outros lugares também. Tá certo? Então, acho que isso é extremamente importante. Agora, esses animais estão todos eles vivendo numa situação extremamente vulnerável. Uma boa parte dos peixes de escama da Amazônia, entre elas o tambaqui, vivem próximo do limite térmico delas. Se nós tivermos um pouquinho de aquecimento do sistema, essas espécies desaparecem. Uai, mas você não falou que elas surgiram quando era um período quente? Tinha bastante CO2? Mas levou milhões de anos para a gente chegar aqui e da Revolução Industrial para cá, a gente dobrou praticamente a quantidade de CO2 que a gente tem no sistema. Para os próximos 100 anos, prevê-se um aumento da temperatura do sistema de águas da Amazônia da ordem de 4 graus Celsius. Os caraciformes, que são os peixes de escama, vivem no limite térmico deles. Portanto, aumentar 4 graus Celsius num período muito curto de tempo vai levar a uma extinção significativa dessas espécies que estão aí. Qual é o papel da ciência para isso? Trabalhar fortemente e rápido para desenvolver espécies que sejam alternativas, variedades que sejam alternativas para a produção de proteínas no sistema. Então, acho que esse é um ponto importante. A outra questão que eu queria chamar a atenção é a questão da poluição das águas, nos sistemas como um todo. Nós temos regiões de mineração extremamente importantes na Amazônia. Não sou contra a mineração, mas nós precisamos fortemente adotar técnicas de proteção do meio ambiente. Muitas das espécies de peixes da Amazônia são muito sensíveis a pequenos traços de cobre, de níquel, de cádmio, de vanádio na água. E temos processos de exploração muito significativos. Eu não disse para vocês que nós temos um monte de peixe de respiração aérea? O que acontece quando cai petróleo na água, como caiu hoje de manhã, os 1.800 litros lá no porto, tá certo, de uma balsa? O que acontece? Aonde fica esse óleo? Na superfície da coluna d'água, né? Quando o pirarucu vem para respirar, o que acontece? Ele respira o quê? Engole o quê? É isso. Quer dizer, quando a gente tem o vazamento de óleo nas tubulações por baixo do sistema, enterradas, esse óleo vem e fica na superfície.
Quando a gente transporta óleo sem segurança, tá certo, das regiões produtoras para as refinarias, nós colocamos em risco o sistema. Então eu acho que esse é um ponto que traz uma vulnerabilidade bastante importante. Outro ponto, nós temos cidades imensas na Amazônia. Manaus é uma delas, 2.100.000 habitantes. O rio vem praticamente sem nenhuma poluição do sistema, entra nas cidades, se espalha como pequenos igarapés dentro da cidade e recebe uma carga brutal de matéria orgânica. Brutal. E eu destaco 2 conjuntos importantes: os antibióticos e os anticoncepcionais. As empresas que produzem esses medicamentos se vangloriam de dizer são medicamentos de última geração. Sabe o que significa medicamentos de última geração? Que eles vão entrar no corpo da gente, fazer o que tem que fazer e serem excretados com boa parte da sua atividade funcional, de volta para o ambiente, porque a gente não tem sistemas de tratamento para retirar isso dos sistemas de esgoto, nem aqui e nem nos países desenvolvidos. Nós contamos nos dedos as cidades no mundo que são capazes de fazer tratamento parcial do esgoto doméstico para retirar medicamentos. Sabe o que eu ouvi hoje de manhã quando eu estava dirigindo de casa para cá? Uma farmácia fazendo uma propaganda dizendo assim: compre 4 caixas do medicamento, tá certo? E leve 5. Para quê? Sabe aonde vai parar os medicamentos que não são usados? Na pia ou no vaso sanitário no rio. O antibiótico chegando lá no rio vai matar um monte de peixinho desse tamanhinho que vai se tornar o peixe grande depois para a nossa comida do dia a dia, tá certo? Então acho que esse é um ponto fundamental. Eu queria destacar 3 outros aspectos muito rapidamente, Jacques, que é o seguinte: a gente precisa pensar a função social da ciência. O tempo da ciência feita de forma neutra, da neutralidade científica, precisa ser revisto. Nós precisamos, na realidade, explicitar a função social da ciência e fazer com que a ciência interaja com a sociedade na qual nós estamos inseridos. Isso é um ponto fundamental. O segundo ponto que eu queria levantar de forma contundente é que nós, nos países amazônicos, precisamos ter um fundo de ciência e tecnologia para a Amazônia. Não podemos pensar nesse sistema de forma isolada. Precisamos que os países em conjunto pensem, discutam e concebam um fundo regional para o bioma amazônico, para a ciência e tecnologia no bioma amazônico. Da mesma forma, nós precisamos de um arcabouço legal, tá certo, para o meio ambiente. Esse arcabouço legal precisa ser comum. Nós precisamos ter um sistema, não adianta eu proibir, como nós estamos fazendo agora, a coleta de material biológico aqui no Brasil, e o país vizinho permite que essa coleta seja feita. À medida que a gente faz isso, a gente tem, na realidade, um processo muito rudimentar para a proteção da biodiversidade que nós temos na região. E, por fim, o aspecto que eu queria levantar é que a gente tem uma agenda pela frente, que é a Agenda 2030, que a gente precisa trabalhar fortemente. Os peixes, a diversidade biológica que nós temos na Amazônia, tem um papel extremamente importante para dar vida aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e às suas 169 metas. Muito bem. Por favor, se puder segurar, Nilo, segura embaixo. Isso. E penso que nós estamos na mesma linha de raciocínio, lidando agora com oportunidades e ameaças. E o tema do manejo florestal, que foi levantado ontem e hoje, eu acredito que você tem condições de nos ajudar a entender,
Primeiro, a questão, talvez, da metodologia, mas especialmente do impacto econômico, um pouco como foi feito na questão da água, e as oportunidades e ameaças também do ponto de vista de geração de emprego e renda. Bem, em primeiro lugar, manejo florestal sustentável no Brasil, na Amazônia, é o uso da terra legal. Está regulamentado, portanto, é uma atividade absolutamente legal e regulamentada. E quando a gente olha aos principais fornecedores dessa matéria-prima, madeira tropical, praticamente os principais fornecedores dessa matéria-prima estão desaparecendo. Hoje, praticamente, a Amazônia está só para abastecer esse mercado de madeira dura tropical. Então, isso seria uma grande janela de oportunidade. No entanto, quando a gente analisa essa prática aqui na região amazônica, eu fiz um estudo tentando correlacionar, comparar os estados da Amazônia brasileira em relação à exploração de madeira e o desmatamento, a exploração de madeira e a distribuição de renda. Infelizmente, aqui os estados que mais exploram madeira, mais desmata também. Uma correlação praticamente perfeita, próxima de 1, positiva e praticamente perfeita. Aí quando você analisa a produção de madeira e a distribuição de renda, não existe correlação. Então, essa situação mostra o seguinte, que a atividade que nós praticamos, a despeito da legislação vigente, aquilo que nós praticamos hoje, de fato, a produção de madeira é predatória e não distribui renda. Então, isso tem que ser mudado completamente, completamente, e fazer uso da lei. Eu falo aqui com muita gente da área de gestão, de administração e economia, e vocês entendem melhor do que nós essa questão da fartura. Então, infelizmente, essa fartura que poderia ser uma janela de oportunidade para o Brasil, para a Amazônia, ela joga contra, qualquer atividade. Quando se fala em disponibilidade e acessibilidade, tudo está muito disponível, está tudo muito acessível, E a gente não está levando em consideração o papel fundamental da floresta amazônica. Então, o que eu acho é o seguinte, que nós devemos realmente implementar o manejo florestal de acordo com a lei, porque sem essa implementação, como todos os outros países tropicais, as florestas sumiram. Sem o manejo florestal, não haverá floresta na Amazônia. E não havendo floresta, adeus à biodiversidade e adeus também aos serviços ambientais que essa floresta pode prestar para o planeta todo. Nilo, antes de passar de volta para o nosso César de las Casas, em 2011 nós lançamos o livro Gestão da Amazônia e nós estudamos 10 casos de empresas. Uma dessas empresas era a Agropalma e a outra é a Precious Woods. A Precious Woods é uma empresa suíça que entendeu que podia tornar o manejo florestal para a exportação de madeira legal uma atividade rentável. Depois de 10 anos, um dos fundadores me procurou e comentou a impossibilidade de ter uma atividade legal na questão do manejo florestal legal. Ele disse que há vários empecilhos, problemas de empecilhos que levam a questões de corrupção, problemas de dificuldade de certificação. Você que conhece tão bem esse setor, quais são os gargalos para um manejo florestal rentável que possa ser feito dentro da lei? O que está impedindo isso, na tua opinião? Olha, temos
problemas, né, de ordem tecnológica, né, o aproveitamento da madeira ainda é muito pequeno, o rendimento é muito pequeno. Então, hoje, em números, o que a gente tira da floresta, a gente aproveita menos de 25%. O resto acaba virando lixo. Então, tudo isso em função do quê? Em função da disponibilidade e acessibilidade. Então, uma coisa que não se muda do dia para a noite, né? Então, isso nós precisamos mudar. Outra questão também é uma questão cultural, né? Então, imagina, por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, a ocupação de Manaus, né? Feito por invasão, né? Em geral. E a primeira coisa que a pessoa faz é um barraco de madeira. Mas, imediatamente após essa ocupação com o barraco de madeira, a primeira meta desse morador é transformar aquele barraco de madeira numa construção de alvenaria, né? Então, esse é o sonho. Então, você vê casos aqui em bairros, né? Em frente do barraco, tem material de construção na frente, né? Mas aquilo ele só está mostrando, ele não vai construir, ele só está mostrando que ele está mudando, ele pretende mudar de estado, do barraco de madeira uma casa de alvenaria. Então isso está arraigado, essa falta de cultura na utilização dos recursos florestais também é outro problema. E a questão da ilegalidade, eu acho que a solução ela passa agora pelo cadastro ambiental rural, né? Que chegou realmente para acabar com essa superposição das terras para o manejo florestal, né? Então, eu acho que isso deve ser uma solução. A minha preocupação hoje é o seguinte, esses frequentes, porque logo depois do Código Florestal de 2012, um ano depois já deveria estar implementado o Cadastro Ambiental Rural. Então, a minha preocupação hoje é esses frequentes adiamentos. Já foi adiado, nem a lei começou a valer, esse prazo foi adiado. E agora o último adiamento foi feito até dezembro de 2018. E nós vamos ver se isso vai finalizar ou não. Agora, o que é curioso e intrigante é que eu fui à página do Serviço Florestal Brasileiro e diz que no Brasil 98,8%, ou seja, só falta 1,2% das propriedades para ser cadastrado. E isso está no Centro-Oeste. Então, por que não faz valer o CAR para todo mundo? Nós temos 98,8% já de adesão, tá? Então, eu acho que nós deveríamos fazer valer o CAR. Eu acho que o CAR pode ser a solução para a ilegalidade da madeira na Amazônia. Esse ponto que o professor Niro acaba de sublinhar, certamente, de um lado está na declaração da coalizão, mas também deveria fazer parte da declaração final dessa reunião. O CAR é o único instrumento que poderá dar segurança jurídica aos empreendedores que militam com manejo florestal ou, conforme Marcelo Brito ontem mencionou, no caso das terras na qual ele é contestado, a Agropalma é contestada, o que impede os investimentos na região. Portanto, para aqueles que estudam o tema, estudar o porquê desses interesses que estão adiando a implementação, a plena implementação do CAR. O Peter Posch está aqui, de alguma forma ele representa a Alemanha nessa discussão nossa. Quando em 2015 veio para cá a Angela Merkel para ajudar nas negociações do Acordo de Paris, que vai ser assunto agora que nós vamos abordar com o Niro, houve um recurso específico para elevar a velocidade dos cadastros. E apesar disso, nós estamos nessa procrastinação do deadline, da data final para esse cadastro.
Nós vamos voltar para o César de las Casas. E a pergunta que nós teríamos para você agora, César, é um pouco olhar o presente e o futuro. Quais são as prioridades da UTCA olhando para esse futuro? Eu pediria para você tratar de duas convenções, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima. Como a UTCA está se posicionando em relação a essas duas convenções? Bom, obrigado pela pergunta. Uma coisa prévia para falar de como nos estamos posicionando. Eu estava falando justamente há pouco, a OTCA é a única organização intergubernamental da Amazônia, que tem que ver com a cooperação intergubernamental oficial. Dentro dessa concepção, nós cumprimos fundamentalmente três funções. A primeira delas tem que ver com o desenvolvimento de visões compartilhadas entre os 8 países. Temos que ter uma visão compartilhada respecto a los problemas e respecto a las posibles soluções. Em segundo lugar, desenvolvemos mecanismos de decisão coletiva, ¿no? Para poder posicionarnos frente justamente a los problemas y a las posibles soluciones de esos problemas, ¿no? Y esto se da mucho en el ámbito de los mecanismos de decisión de la organización, a nivel de ministros, cancilleres, a nivel de Consejo de Cooperación Amazónica, a nivel de la coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica en Brasilia. Y en tercer lugar, el elemento de fondo de que un poco liga todos los otros dos mecanismos es el que tiene que ver con la acumulación de conocimiento, ¿no? O sea, la organización es un repositorio de conocimiento producto de las buenas experiencias que se va teniendo en la implementación de nuestra agenda y en los proyectos que desenvolvemos en diversos ámbitos. En ese aspecto estamos trabajando en la revisión y actualización de nuestra agenda estratégica. Y uno de los puntos dentro de ese esfuerzo tiene que ver con una forma de planeamiento de gestión por resultados, ¿no? Esto es poder identificar objetivos comunes, metas comunes y acciones comunes respecto a eso, con el propósito de alcanzar ciertos resultados, ¿no? De aquí al 2030. Dentro de esos esfuerzos estamos nos alineando con los objetivos de desenvolvimiento sustentable, ¿no? De la Agenda 2030, con los objetivos de la Convención de Desenvolvimiento de Diversidad Biológica, ¿no? Con la Convención de Minamata y obviamente con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, entre otros acuerdos. Dentro de esos esfuerzos, respecto a la pregunta, en materia de Convención de Diversidad Biológica, tuvimos algunos trabajos en materia de biocomercio, particularmente ya algún tiempo atrás, ¿no? La idea es retomar esos esfuerzos que fueron de alguna forma truncados por diversos motivos, retomarlos y darle una nueva proyección, porque achamos que no se puede hablar de sustentabilidad si es que esta no está vinculada a las dimensiones económicas, productivas de las comunidades locales, ¿no? De otra manera estamos hablando de teoría, ¿no? Y obviamente vamos a encontrar dificultades en ese proceso. Y también respecto al tema de biodiversidad, estamos trabajando un proyecto que fue iniciado a poco, ¿no? En materia de vinculado a CITES, en materia de gestión, monitoramiento de especies, ¿no? De la fauna y flora silvestre amenazadas por el comercio. Este proyecto que comenzó año pasado, financiado por el banco alemán KfW, tiene una perspectiva de 6 años y la idea de trabajar ahí 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con los sistemas de información de los 8 países respecto al monitoramiento de estas especies. En segundo lugar está también el aspecto de la trazabilidad de ciertas especies que ya fueron identificadas por los 8 países, ¿no? Que deben ser, respecto a las cuales se debe hacer un seguimiento.
Y todo esto bajo un proyecto que apunta al fortalecimiento de las capacidades de los 8 países, ¿no? A través de infraestructura, equipamientos, capacitaciones para hacer mejor este trabajo. En lo que se refiere al convenio, en lo que se refiere al Acuerdo de París, ¿no? Lo que es mudanza climática, ahí estamos también trabajando con mucho interés en el desenvolvimiento de la agenda estratégica, porque este tema, ¿no? De mudanza climática estaba planteado en la agenda del 2010 al 2018, que termina ya este año, como un tema emergente, pero no estaba aprofundado. Entonces, ahora estamos trabajando con una consultoría específicamente contratada para ese propósito, en el desenvolvimiento de los objetivos y metas para mudanza climática en la agenda de los 8 países y en el desenvolvimiento de un programa que permita trabajar de manera con más detalle estos objetivos y metas. Dentro de ese mecanismo, uno de los temas que estuvimos conversando justamente en la hora del café, ¿no? Cómo crear sinergias entre los 8 países, de tal manera que podamos tener una presencia más dinámica en el proceso de implementación, ¿no? de las metas del Acuerdo de París, ¿no? Para el 2020 tenemos ya, ¿no? En general el compromiso de presentar los primeros informes, ¿no? De cumplimiento de los compromisos nacionalmente determinados, y hablábamos justamente que una de las características es, por un lado, son voluntarias, pero además también responden a realidades diferentes. Entonces no podemos esperar tener compromisos nacionalmente determinados iguales o similares, son diferentes, mas sí, y ese es un aspecto que vamos a plantear dentro de las discusiones de agenda, ¿no? Sí podemos coordinar metodologías para elaborar y para presentar esos informes, de tal manera que respecto a la Amazonia, ¿no? Respecto a la región amazónica, podamos tener ciertos elementos que sean básicamente bien destacados, ¿no? Ante la comunidad internacional, ante las instancias de gobernanza do Acuerdo de París, y obviamente recolhendo muchas das coisas que ya fueron faladas hoy, ¿no? Y que achamos que son fundamentalmente básicas. Eso, en pocas palabras, se podría señalar, ¿no? En materia de los acuerdos. ¿Sí? Para cumprir nossa agenda, nós temos uma última intervenção do professor Niro sobre o Acordo de Paris na perspectiva brasileira. Antes de passar a palavra ao Niro, eu queria saber se tem perguntas, 1, 2 e 3. Eu vou pedir para formular as perguntas, depois eu passo ao professor Niro para ele falar da CND Brasil, e aí dependeremos das perguntas a quem elas estão sendo dirigidas. Eu peço que as perguntas sejam concisas e diretas. Se puder passar o microfone, por favor. Boa tarde, meu nome é Juarez Balduino, parabenizo o evento, parabenizo os 3 ilustres palestrantes. Eu tenho 3 perguntas, uma para cada um deles. A pergunta para o senhor César é com relação à OTC, a Organização do Tratado, mais especificamente com a TCA, que é o Tratado de Cooperação Amazônica, que tem 40 anos, né, conforme o senhor nos informou. E eu queria saber por que dentro de 40 anos, este tratado, que depois foi acomodado pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, qual a dificuldade e quais seriam os motivos pelos quais esse organismo não atingiu ainda o protagonismo que a região precisa, o protagonismo que os amazônicos precisam com relação ao que ele poderia permitir. Então, quais seriam os entraves para que essa OTCA, até hoje, depois de 40 anos, seja um organismo que a gente aqui em Manaus e em lugares de Belém que já tivemos, não sabem nem que existe. Essa que é a realidade, né? Para o professor Val, eu perguntaria com relação à água da Amazônia, pelos números que o senhor nos deu, da vazão do rio Amazonas, a gente, considerando o consumo médio diário de água da ONU, cada pessoa consome aproximadamente 200 litros, 250 litros.
E pela vazão que o senhor nos informou do Rio Amazonas, nós temos água para 3.000 litros de água por habitante do planeta por dia, que é a vazão de 250 mil metros cúbicos por segundo. Isso quer dizer que dá para abastecer com o Rio Amazonas 10 planetas Terra. Se cada um dos habitantes seriam 70 bilhões de pessoas, com o consumo de 200 litros por dia, daria perfeitamente. Com essa abundância toda, e com a relação de escassez que o senhor mencionou do rio Mississippi, nos Estados Unidos, que tem apenas 1% do que temos aqui, e por essa escassez haver lá, a importância que é dada por essa escassez é muito maior do que esta abundância da Amazônia. O que eu queria perguntar do senhor é como fazer para que num ambiente de tanta abundância e que não exija maiores esforços de contenção ou de regulação, se possa traduzir para a população amazônica o valor da água. O que a gente percebe é que essa abundância está impedindo de se dar a real valorização para o recurso. E como fazer para isso ser revertido. E para o professor Niro, eu perguntaria com relação às florestas. A Amazônia tem, segundo o senhor informou, 300 milhões de hectares ainda, e que é um dos biomas, um dos 5 biomas do Brasil, que tem um menor índice ainda de desflorestamento. Os biomas da Caatinga, do Cerrado e dos Pampas já ultrapassaram muito esse percentual. Então, de fato, a Amazônia é o bioma mais bem conservado. Mas quando o senhor diz que isso, em termos absolutos, é importante, eu gostaria do seu comentário com relação à perspectiva de qual é o tempo que se pode imaginar de futuras gerações. 300 milhões de hectares, considerando que ela teria 500 milhões, ela teve em cerca de 50 anos um consumo de 200 milhões de hectares, para passar dos 500 milhões de hectares para os 300 hoje de florestas. Então, nessa perspectiva ambiental de longo prazo, de futuras gerações, como é que o senhor entende, como é que deve ser feita essa equação? Basta dividir pelo número de anos, a quantidade de consumo, então 300 milhões, se vai consumir 3 milhões por ano, então temos florestas para 100 anos, 100 anos é suficiente? Futuras gerações quer dizer 100 anos? Ou seja, nós enxergamos como futuras gerações, no conceito inclusive do painel e da ONU, apenas os bisnetos? Depois de bisnetos, podemos dizer que não são gerações, ou podemos dizer que sim? E se sim, qual é a expectativa desse espectro temporal de futura geração? Para a gente saber se 300 milhões de hectares é muito ou é pouco. Eram essas questões que eu colocaria. Obrigado. Boa tarde, sou a Mariana. Eu queria perguntar para o Val, queria saber se você reconhece um impacto na cultura da pesca por conta da aquicultura. A aquicultura é tratada como uma oportunidade, né, de negócio, é uma demanda em muitas comunidades. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto disso na cultura tradicional de pesca na Amazônia, e ao passo que, de repente, recursos e pesquisa e esforços também podem deixar de ser empregados na cadeia produtiva de pescado tradicional e comercialmente interessante também, para ser colocado na criação de outros tipos de pescado. Então, eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso, se você acha que tem espaço para tudo. Obviamente que a pesca artesanal não vai garantir a segurança alimentar tanto quanto uma produção de escala de aquicultura, mas em termos da Amazônia, eu também tenho essa preocupação do quanto o ribeirinho vai deixar de exercer a atividade tradicional, que ele tem conhecimento, que ele tem cultura, para entrar numa atividade que, de fato, é totalmente nova. Não tem nada a ver com extrativismo, né?
É mais ou menos isso. A pergunta é dirigida a Adalberto. Sim. Última pergunta para aqui, por favor, na frente. Você quer que ela repete a pergunta? Você quer que ela repete a pergunta? A minha pergunta é para o senhor César, por favor, se o senhor puder falar quais são as atividades da organização. Não está ouvindo? Está ruim? Está dando para entender. Fala assim. Quais são as atividades da organização voltadas para o mapeamento das economias que são geradas, os negócios e as economias que são geradas na floresta, né? Em todas as estados, países. Obrigada. Nós vamos então começar pelo professor Niro, e a pergunta para o professor Niro, antes de responder as perguntas que foram formuladas, é a tua leitura da implementação do Compromisso Nacional Determinado do Brasil. Como nós começamos às 4h15, nós vamos terminar pontualmente às 5h para 6, portanto é a 1h30 de painel que nós estamos adotando. Nós temos que terminar dentro de 15 minutos. Então eu pediria ao professor Niro primeiro tratar da CND Brasil, responder a pergunta que foi formulada, depois disso o Adalberto e finalmente o César. Se puder, segura. Em relação ao Acordo de Paris, o Brasil entregou à ONU, né, a sua contribuição nacionalmente determinada. Antes de entregar é pretendida, e depois que a ONU aceita, ela deixa de ser pretendida e passa a ser uma meta a ser cumprida, né? E o Brasil, no setor florestal, a meta é restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares, né? Restaurar significa uma ação humana, tem que envolver a ação humana para que um ambiente degradado volte às suas condições mais ou menos originais, né? E reflorestar é reflorestar. Então, isso que o Brasil se comprometeu, 12 milhões de hectares para restaurar e reflorestar. Não é restaurar ou reflorestar, é restaurar e reflorestar, né? Agora, olhando a nossa experiência, né, a única experiência no Brasil conhecida de sucesso é na Floresta da Tijuca, que em 1861, o Dom Pedro II proibiu que se utilizasse, que continuasse utilizando a Floresta da Tijuca e determinou que fosse restaurada a Floresta da Tijuca, né, e mandou plantar árvores de espécies da Mata Atlântica. Então, hoje, quando a gente vê, 150 anos depois, essa é toda a experiência que nós temos de restauração, né, da floresta. São 3.000, para ser exato, 3.972 hectares. 3.972 hectares. E, com relação ao reflorestamento, a nossa experiência vem de 1966, quando foi introduzido incentivos fiscais para reflorestamento. Com todos os defeitos, né? No começo, gente que plantava 20 mil árvores por hectare, mas até que finalmente foi aperfeiçoando os incentivos, né? A cobrança de incentivo, e hoje nós temos, 52 anos depois, 6,8 milhões de hectares reflorestados, basicamente com pinos e eucalipto. Então, a experiência do Brasil de restaurar de 4 mil hectares e de reflorestar 6,8 em 52 anos, né? E hoje a meta é para 2030, ou seja, faltam 12 anos para 12 milhões de hectares. Então, agora, o que tem aqui, ontem eu fazendo conta com o Dr. Sérgio Vergueira, da Aruanã, o máximo que ele conseguiu produzir no viveiro dele, produzir mudas no viveiro dele, foi 800 mil mudas num ano, o máximo que ele conseguiu.
E se nós colocássemos, se nós fôssemos restaurar e depois plantar 1.000 árvores por hectare, que não é um plantio comercial. Plantio comercial se planta 2.500 árvores, né? Se fosse plantar só 1.000 árvores por hectare, nós precisaríamos de uma infraestrutura de 1.250 aruanãs. Não, é uma coisa praticamente que não existe. Agora, o que me preocupa, e eu fui a fundo nessa questão, e naturalmente essa meta ao Acordo de Paris foi transformada em lei, mas na lei não fala em restaurar e reflorestar. Na lei fala em recuperar. Agora, recuperar pode ser simplesmente abandonar uma área e ela auto se regenerar. Então, eu me preocupo muito, porque essa é uma questão muito séria, né? Nós estamos falando do clima desse planeta, quer dizer que na própria Convenção do Clima está escrito claramente que esse problema do clima é um problema comum a todos, ninguém vai escapar disso. A responsabilidade que é diferenciada, ela é comum a todos, mas ela é diferenciada. Quem pode mais é mais responsável, quem pode menos, mas todos são responsáveis, tá certo? E a gente coloca isso como meta, né? E nos planos, na hora de implementar, fala em recuperar. Agora, de qualquer maneira, nós temos, talvez, a nossa oportunidade corrigir essa meta. Não dá. Definitivamente é impossível cumprir essa meta, do jeito que foi colocado, né? Então, eu reduziria isso, talvez a 1% daquilo que nós processamos, talvez 2%, no máximo 5%. E é muita coisa em 12 anos. Se eu entendi corretamente, hoje o que a gente preconiza para um manejo florestal sustentável, quer dizer, é um uso da terra legal e que você tira apenas aquilo que a floresta é capaz de produzir, mas no mesmo lugar, garantindo para as futuras gerações, né, aquela mesma oportunidade que nós temos hoje, mas no mesmo lugar. Então, se a gente cumprir a lei, com 2 milhões de hectares por ano, a gente abastece o mundo de madeira tropical, tá certo? E hoje, a nossa estimativa com os nossos estudos, 30, 40 anos, nós temos um ciclo de corte. Então, eu preciso de 30, 40 ciclos desses de 2 milhões de hectares. Nós precisamos no máximo de 80 milhões para produzir isso. Então, não tem problema, a Amazônia não vai acabar e nós vamos continuar. A ideia é ter floresta em pé com manejo florestal sustentável. Deixa eu ver se eu consegui entender as questões que foram colocadas. Tem muito eco e ficou extremamente difícil. O Juarez questiona sobre por favor, veja se eu estou entendendo bem. O efeito das mudanças que tem havido no sistema com as oscilações de disponibilidade de água e o quanto isso representa em termos do abastecimento, ou relativamente ao abastecimento do planeta. Você menciona que isso daria para abastecer o planeta com 3.000 litros de água por pessoa, certo? Bom, e que 250 litros é a estimativa da Organização Mundial de Saúde por pessoa, por dia, para uma vida saudável, né? Muito bem. Eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa entender disso. O primeiro aspecto é o seguinte: eu não sei se as oscilações que nós temos em termos de cheias e vazantes extremas da Amazônia estão 100% ligadas às variações às mudanças climáticas de uma maneira geral. Existem indicadores fortes de que esses extremos possam estar associados a elas, principalmente a questão do fenômeno do El Niño.
Mas uma coisa é certa, nos últimos 30 anos, a amplitude de oscilação entre as cheias e a vazante na Amazônia tem aumentado. Nos últimos 30 anos, tem dados lá do INPA sobre isso, os trabalhos do pessoal do Schongar, do grupo do Max Planck, da Maitê, tem várias medidas disso bastante interessantes. Mas nós temos que destacar aqui 2 aspectos. Primeiro, uma boa parte desta água é um processo de reciclagem interno do vapor de água que é soprado para dentro da Amazônia e que bate lá nos Andes e se recicla na Amazônia. Então, toda vez que nós fazemos desmatamento na Amazônia, a reciclagem do sistema diminui. Evidentemente que a gente, como disse Niro, nós temos aí um percentual de mata intacta ainda muito grande dentro da região. Portanto, a gente não está ainda percebendo esta questão. Mas, na realidade, do ponto de vista econômico, principalmente para a agricultura no sul do continente, é um tiro no pé, tá certo, fazer o desmatamento na Amazônia, porque você perde água dentro do processo, reciclagem de água no processo. O segundo, e talvez um ponto importante, a gente já tratou isso outras vezes em reuniões da FAS, por exemplo, o Virgílio andou visitando lá a nascente do Rio Amazonas, né? A gente tem os Andes que funcionam como uma barreira importante para esse vapor d'água. Portanto, produz um serviço ambiental para a Amazônia incalculável. O sistema existe por conta desse serviço que barra esse fluxo do vapor d'água orientado do Atlântico para o Pacífico, certo? O valor que isso tem, a gente não tem estimado. Mas, com esta carência mundial de água, tá certo, no planeta, esse recurso tem um valor extremamente importante. Extremamente importante. E nós não temos isso adequadamente dimensionado. Nós temos discutido muito o papel da floresta no estoque de carbono, tá certo? Mas não temos discutido o papel da floresta com relação a vários outros serviços ambientais. Na realidade, a gente precisa se debruçar um pouco sobre esse outro conjunto muito grande de serviços que a floresta proporciona, né? Eu lembro de uma coisa que eu li recentemente, posso só repetir aqui rapidamente, é o seguinte: em 2030, nós teremos no planeta 2 bilhões de automóveis. 2 bilhões de automóveis que usam combustível fóssil na grande maioria, com exceção do Brasil, que queima álcool. O resto basicamente é petróleo. Petróleo, carbono, mais oxigênio, que vai dar CO2 e água lá depois da combustão. Se cada veículo desse consumir apenas 1 litro de combustível por dia, nós estamos jogando na atmosfera algo em torno de 1 bilhão de litros de CO2 para a atmosfera por dia. Para vir da minha casa aqui, provavelmente eu já gastei mais de 1 litro hoje nas duas vezes. Portanto, veja bem, a gente precisaria de várias florestas para dar conta dessa quantidade imensa que a gente tem. Então, eu acho que a questão da água passa por outros aspectos, além só do valor do que é relativo ao consumo pela população mundial. Passa pelo valor da biota aquática que ela inclui, né, os peixes, entre outros, pelas condições do sistema, né? O Rio Negro é singular, e eu posso abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que ocorre um fenômeno no mundo hoje que é chamado de browning waters, que é o escurecimento de águas, que acontece em função do carbono que está sobrando no sistema, vai para os sistemas aquáticos e escurece os sistemas aquáticos. Nós temos isso acontecendo de forma natural no Rio Negro. Então está aí um exemplo para a gente estudar, para a gente sim. Esse valor é maior do que o valor próprio da água sendo exportada para o mundo. Água hoje a gente pode ter de diferentes formas no sistema.
A outra pergunta que Mariana, né, mencionou, eu diria para você o seguinte: pesca e aquicultura não são competitivos, tá certo? A pesca, ela precisa ser feita com bases técnico-científicas. Para a Amazônia, nós não conhecemos efetivamente a ocorrência das unidades de manejo da pesca, que são as populações. Então, o que acabou acontecendo é que nós fizemos uma sobrepesca, principalmente no entorno das cidades. Se você sair aqui para Manaus, do outro lado do rio, não tem mais tambaqui. O tambaqui que nós consumimos em Manaus não vem da pesca aqui no sistema, porque nós tivemos uma sobrepesca do sistema e não manejamos isso de acordo com as populações que a gente tem no sistema. Então isso precisa ser estudado e isso precisa empregar tecnologias modernas, moleculares, para você estudar a distribuição das diferentes populações do sistema. Eu não acredito que a pesca termine, mas a pesca vai ter que se valer de novas metodologias, de novas técnicas para poder engajar no manejo. A aquicultura vai ter que se dar em novos cenários, né? A gente tem uma tecnologia de criação de peixes em pequenos igarapés. 20 metros de igarapé com 1 metro de profundidade aqui na Amazônia gera 1 tonelada de pescado por ano. Se você tiver uma família de 4 pessoas trabalhando isso, elas vão consumir 400 quilos por ano, vai sobrar 600 quilos. Num espaço muito curto, tá certo? Se você tiver várias famílias e uma cooperativa nesse processo, você pode juntar tudo isso e eu garanto que isso rende mais do que a Bolsa Floresta. Se você pegar o tambaqui, eu fiz as contas aqui, ao preço do mercado que vi ontem, daria 600 quilos, daria por volta de R$6.000 por ano. Tá certo? Além dos 400 quilos que a família... Bolsa de R$50, Bolsa Família de R$50, para que precisa diante de uma possibilidade dessas, tá certo? Então, acho que a gente tem novos cenários, novas formas. O tambaqui, por exemplo, que é um peixe nosso aqui, a gente já sabe que tem populações na natureza que tem uma distância entre as costelas maior. Essas espécies precisam ser trabalhadas no bancada do laboratório para poder ser criadas em cativeiro e render recursos numa taxa maior do que essas que a gente vai ter. Quem não gostaria de comer uma costela de tambaqui um pouquinho mais larga, né? Com mais carne, né? Seria bom pra caramba. Obrigado, Jacques. Obrigado. Bom, eu recebi duas perguntas. Uma relativa ao mapeamento das economias, ¿no? Foi isso que entendi, das economias na região amazônica. E a outra relativa a por que a OTCA, apesar dos 40 anos, não é conhecida. Respecto à primeira pergunta, vou responder muito corto. Nós não fazemos mapeamento econômico, mas sim fazemos, ¿no?, outro tipo de mapeamento que foi desenvolvido no marco do projeto de monitoramento da cobertura florestal, financiado por Fundo Amazônia e o BNDES, y que consistió, en pocas palabras, en el establecimiento de 7 salas de observación, articuladas todas ellas al INPE de Brasil, destinadas a hacer monitoreo de la situación de desmatamiento, de la cobertura de la floresta. Y, além de eso, ¿no?, relativa a las mudanzas, ¿no?, en los solos, ¿no?, a degradación de solos. Ese proyecto permitió un acercamiento, ¿no?, de las instancias técnicas correspondientes, capacitación, entrenamiento, equipamiento. Se desenvolvió un espíritu de cuerpo entre la gente que trabaja esto y se tiene previsto una segunda fase en que va a ser integrado el tema de mudanzas climáticas, ¿no? Ahí vamos a aprofundar más el tema de la degradación de solos, ¿no?, y otras, específicamente estos aspectos. Junto con esto también se fueron producidos mapas regionales.
Mapas que son una instancia metodológica en un proceso de acercamiento. Até a FEDATA só tínhamos cada mapas nacionais desse processo de desmatamento e também respecto à degradação de solos. Aqui estamos aperfeiçoando uma forma de entender, ¿no?, de manera regional este fenómeno. Segundo lugar, temos proyecto que también es importante porque tiene impactos económicos sin duda, que es el proyecto de gestión integrada de los recursos hídricos frente a la variabilidad climática y mudanza climática. Aquí en este proyecto, que acabamos de terminar la primera fase de él, por primera vez hemos conseguido una estrategia regional de gestión integrada de los recursos hídricos. Hemos trabajado con todas las ANAs de los 8 países, ¿no?, durante alrededor de 8 o 10 años, para finalmente tener un listado de 19 acciones estratégicas, ¿no?, y de las cuales han sido priorizadas 9 para ser implementadas en los próximos años. Fue feito además un ADT, un análisis diagnóstico transfronterizo, que permitió identificar aproximadamente 50 problemas relativos al tema de agua, ¿no?, al manejo de agua. Y este proyecto y en su implementación implicó estudios que van desde los glaciares de los Andes hasta la desembocadura del río Amazonas en el Atlántico, incluyendo las costas de Surinam y de Guyana, ¿no?, el papel de los manglares en este fenómeno y la necesidad de la protección costera en esas áreas. Entonces es un proyecto realmente que por primera vez, muy ambicioso, procuró y acho que consiguió una visión compartida respecto al tema agua en la región. Entonces, si hablamos de mapeamiento de problemas, sí, la respuesta es positiva, sí hacemos ese mapeamiento con esta visión regional. Ahora, el tema de por qué la organización es tan poco conocida, particularmente en las regiones amazónicas, tiene que ver en primer lugar con la naturaleza de la organización. La organización es eminentemente intergubernamental, donde la interacción de la organización es mucho con organizaciones de dos estados. Entonces, esa interacción de los estados muchas veces deja poco espacio para una comunicación más amplia, por ejemplo, con la sociedad civil. Embora existen en el Tratado de Cooperación Amazónica mecanismos de interacción de los estados con otros sectores, básicamente los ministerios de Relaciones Exteriores con los otros ministerios, agencias, instituciones, y a través de él con instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, organizaciones indígenas, que consiguen se reunir, ¿no?, si es que se implementan, en los consejos nacionales permanentes. El tratado estableció un mecanismo de coordinación de los estados a través de las chancillerías, mas también estableció un mecanismo de comunicación e interacción entre el tratado, la organización, y otros sectores estatales y de la sociedad civil. Entonces, el aspecto importante es procurar una vida más activa al interior de los estados, ¿no?, una dinámica de consulta más grande entre los gobiernos y las otras instancias gubernamentales, locales, nacionales, etc. Eso es una cuestión fundamental, porque de lo contrario, la organización fica restringida a la interacción de las chancillerías, ¿no? Muchas de las cosas, por ejemplo, acá de los proyectos no son conocidos. Por ejemplo, el proyecto que acabé de mencionar está en estos instantes publicando un atlas de vulnerabilidad, ¿no?, hídrica, ¿no?, frente a las mudanzas climáticas. Está publicando un documento de los programas de acciones estratégicas, donde están explicados al detalle todos los estudios feitos a lo largo de estos años en esa materia y todas las acciones que se están proponiendo. Está publicando un documento de análisis diagnóstico transfronterizo en donde los 8 países, las 8.000 personas que fueron consultadas en oficinas, en encuestas, ¿no?, se han sido reflejadas en estos documentos. O sea, fue un proceso participativo. A pesar de eso, no conseguimos llegar. Ahora, por último, tiene que ver también con las mudanzas que han acontecido en Amazonia desde el año 78, ¿no? Las ciudades han crecido mucho.
¿no? Ahora tenemos aproximadamente poco menos de 40 millones de personas, de habitantes en los 8 países. Eso es una mudanza fundamental, ¿no? Los problemas ya no pasan solo por las florestas, no pasan solo por los recursos naturales, pasan también por las ciudades. Entonces, la forma de aproximarnos a la gente también tiene que mudar como organización. Entonces, es una cuestión ahí que se debe tener en cuenta, pero es fundamental tener esa mayor dinámica y de un mayor conocimiento de la organización. Obrigado. Muito obrigado, César. Nós estamos nos últimos minutos desta mesa. Eu vou concluir falando da Amazônia planetária. O que Niro, Adalberto e César trouxeram para nós é a Amazônia da América do Sul, o bioma Amazônia. Mas quando nós olhamos as 3 dimensões, a interação da floresta com o meio ambiente, o volume de água que está sendo colocado no oceano e a população de 40 milhões, nós estamos falando de uma região, nós estamos falando de um bioma que tem um enorme impacto na escala planetária. Os seus números também trouxeram isso. A semana passada, nos Alpes suíços, foi detectada a cinza dos incêndios da Califórnia. Portanto, os incêndios do início de julho, suas cinzas chegaram nos Alpes suíços em agosto. Isso significa que o que o Niro nos contou da interação com o meio ambiente, a umidade que é trazida pela floresta, não só fica na América do Sul, indo até o sul das Américas, mas também se desloca na escala planetária. Isso significa que, pelo menos os compromissos nacionalmente determinados pelos 8 países da Amazônia serão cobrados. A comunidade internacional confia que os compromissos tenham sido assumidos honestamente. Essa honestidade será cobrada. E aí nós voltamos ao tema de reporting. Nós vamos ter que prestar contas. E cada cidadão brasileiro, especialmente os cidadãos da Amazônia, terão um papel a desempenhar nessa nossa relação internacional. Eu concluo sublinhando que esse painel, que falou de biodiversidade e clima, olhando para o bioma amazônico, nos deu elementos também para inserir essa região no mundo. E não é por acaso que papers e artigos científicos que falam da Amazônia tem uma repercussão internacional de alto impacto. Daí a importância de voltar ao comentário de hoje de manhã sobre a relevância e o impacto em relação à floresta, em relação à água, em relação à população da Amazônia. Com isso, o nosso painel está encerrado e também o nosso papel acabou sendo cumprido. Eu peço uma salva de palmas aos expositores. Senhoras e senhores, encerrado o painel 2 com o tema Sustentabilidade, Biodiversidade e Clima, agradecemos a presença dos painelistas, o pesquisador Adalberto Luiz Vaz, o senhor César Augusto de las Casas Dias, o pesquisador Niro Higuchi e o professor doutor Jacques Markovitch. Neste momento, damos por encerrado o segundo dia do primeiro Congresso de Gestão da Amazônia. Retornaremos na programação científica amanhã, sexta-feira, a partir das 9 horas. Solicitamos aos congressistas que, ao chegar, se identifiquem com um crachá e nosso credenciamento para o controle receptivo do evento. E desejamos a todos um excelente início de noite e obrigado.